Oi, Eneida, eu saí e entrei de novo, tá? Porque você não estava aparecendo para mim. Aqui diz que eu tô ao vivo de novo. A Tânia Amaro já entrou. Oi, Tânia, obrigado por Aninha, Brandão. Gente, a gente tem que apanhar, né, do sistema. Eneida, então pede para participar, por favor, Eneida. Como a gente fez de tarde. Que aí eu aceito o seu convite, porque assim deu certo à tarde. Deveria dar certo dos dois jeitos, mas. Oi, Sérgio, Heloísa. Já mandou convite? Eneida, ó, te mandei o convite para você entrar. Agora diz, agora diz que você entrou. Estou aqui. Eu não te vejo. Nós Que vamos ter que seguir engraçado. assim. O pessoal, vocês conseguem ver nós dois na tela aí, por favor? Avisem aí, por favor. E o engraçado, Eneida, que não aparece para mim no outro celular. Eu consigo Ah, te ver, viu, deixa eu entrar com Sérgio? outro perfil Ó, aqui. a Porque Aninha diz que está vendo os dois, a Tânia diz que está nos vendo também. tá. Ah, tá. Eu já sei. Eu vou entrar. Ah, tá. Eu entrei com outro perfil aqui Tá, e eu te vejo no outro perfil. Vou fazer assim. tudo Vai bem. ficar meio doido aqui, porque eu vou ficar com dois celulares, mas espero que dê certo. Bom, Vamos testar as nossas forças de caráter. sim, vamos Vamos testar. Boa testar. tarde, então. Boa noite já, né? Boa noite a todos os presentes, os que estão entrando aí. Denise, Sérgio, César Tucci entrou. Esse cara é bom, hein? Ó. É. César Tucci DH entrou. Tânia Maratucci, a Aninha, você, a Heloísa, Denise. a Denise e outros que já tinham entrado. A Heloísa, a Gabriela tinha entrado, vamos ver se ela entra de novo. Boa tarde para todo mundo. Estou aqui com a minha grande querida amiga Eneida Nalini. Não é à toa que ela está aqui para esse tema, porque a gente, como eu escrevi hoje no convite para o pessoal que está na minha lista, a gente não vai falar quase nada de teoria, a gente vai falar de prática, de vivência, de suar camisa, de enfrentar desafios como esse que a gente está enfrentando agora aqui, um problema técnico, de ensaiar e dar branco, de quais são as forças que a arte nos ajuda a trazer à tona, e em particular em relação às crianças, como a arte pode nos ajudar a despertar as forças autênticas das crianças. E eu, antes de apresentar a Inês, eu queria que vocês ficassem com isso na cabeça. Olha, a arte no despertar das forças autênticas da criança. Eu já vou comentar o tema já já, mas antes falemos de Eneida. Tudo bem, Eneida? Tudo ótimo. E você? Tudo bem. Eu estou te vendo com atraso aqui, porque eu estou te vendo no outro celular, mas faz de conta que estamos aqui, né, no Just in Time. Mas eu estou muito contente de estar com você aqui. A Eneida, pessoal, é minha professora de inglês. Então, toda semana a gente tem um encontro às quinta-feiras, de 1 hora e meia, que sempre é pouco. Então, e isso porque falando em inglês, que é uma coisa que eu não domino. Agora, imagina hoje falando em português, né? É Mas alguém que eu falando, conheço há muitos anos. eu Fala. vou te Pode interromper, porque assim, ó, interromper. como você estuda psicologia positiva, as forças de caráter, e lê os livros em inglês, o seu inglês progrediu muito nesse tempo que a gente está junto, né? Então isso tem que dizer também, porque quando você se interessa pelo assunto, procura o assunto em um outro idioma, você domina de um Uhum. jeito diferente esse É, outro idioma também. é verdade. Acho que foi, eu tinha lido, tinha visto isso uma vez na internet, mas é uma dica valiosa, né? Porque você vai estudar outra língua, quer dizer, já exige muito do cérebro, né? Como eu falo para você na aula, meu cérebro está queimando. Então, se você puder fazer isso consultando um assunto que te interessa, então você agrega prazer àquilo, né? Então Exatamente. tem funcionado bem, eu te agradeço muito. O primeiro objetivo eu já alcancei, que era conseguir ler os livros em inglês. Agora eu, com você até que eu falo, mas eu preciso destravar para falar com todo mundo. Mas isso é outro assunto. A Inês é minha professora de inglês, mas a gente se conhece há muitos anos no campo da arte, né? Participamos juntos aí no campo do movimento da arte espírita, da arte comercial. Eu chamo ainda a Eneida de a dama de ferro da arte espírita,
de Franca, por causa que eu admiro muito essa mulher no palco. Mas ela tem, além disso, ela tem um trabalho, como nós temos aqui também, numa ONG também, no caso em Franca, como nós temos aqui em Santos, que também trabalha com arte e educação. Mas essa mulher escreve poesia, sapateia, dança, faz, interpreta, está aprendendo a cantar. Ela vive, ela respira a arte, ela vive, ela respira educação. Então foi por isso que eu a convidei para esse tema. Só para vocês terem uma ideia, e já passo a palavra, a ideia do livro Cultivando as Forças da Criança nasceu graças às primeiras provocações da Eneida, porque na aula de inglês ela ficava muito curiosa, mas que história é essa de força de caráter? Me fala mais, me fala mais. E aquilo cresceu a ponto dela levar isso para o trabalho dela com as crianças, né? E aí ela, disso dela ficar pedindo informação, eu falava, puxa, eu precisava anotar essas coisas, né? Brincadeiras, coisas que eu faço. E aí disso nasceu a ideia do livro. E depois, desde o começo, Eneida, provocante, ficava, você tem que escrever uma peça de teatro, você tem que escrever uma peça de teatro, você tem que escrever uma peça de teatro. E aí, justamente nesse momento, nós estamos trabalhando numa peça de teatro sobre forças de caráter. Então, para dizer também que a arte, além de tudo, faz com que a gente se reúna com pessoas, com os nossos pares, e isso potencializa muitas dos nossos talentos. Quem é a Eneida Nalini? Olha Pergunta só, fácil, hein? César. A Eneida é uma fã de César Tucci também. A gente não quer ficar rasgando seda, mas na verdade você é um dos meus compositores favoritos, porque você consegue, através das suas canções, tocar muitos corações e de maneira muito profissional, né? Eu queria pedir para o pessoal que está assistindo para mandar o aviãozinho para as mensagens, para a gente ter mais gente nessa live, porque eu considero esse assunto que me foi apresentado pelo César muito importante. Tá bom? Eu não sei quem é a Eneida Nalini. Você disse tantas coisas aí, eu tô assim, absorvendo o que você me disse. Eu gosto da arte, César, e eu acredito, assim como a gente conversa toda quinta, que a arte é um caminho de muita potência, de muita luz, e quando ela é cercada por uma teoria tão bonita, né, que são as forças de caráter, eu acho que nós, enquanto monitores dessa arte, enquanto professores dessa arte, enquanto facilitadores dessa arte, a gente consegue um caminho de mais certeza. Eu disse para você que eu conheci algumas das virtudes através do Benjamin Franklin, É quando eu verdade, é. dava aula Uma das de primeiras literatura aulas nossas. norte-americana. Então, nas aulas de literatura norte-americana, eu conheci as 13 virtudes trabalhadas por ele, que algumas, inclusive, esbarram nas forças de caráter estudadas atualmente, né? Se eu posso Uhum, dizer assim. E é sim. muito legal revisitar isso, né? Porque a gente pode levar para o nosso trabalho profissional e para o nosso trabalho voluntário. Ó, tem uma pessoa aí falando do Canadá, a Sim, Sheila Akhenaton, né? Tá sim. mandando um beijo aí. Boa noite, muito bom estar com vocês aqui. Abraço do Canadá, Eneide César. Um Janaína abraço, Borba, oi, gente. Jana. Um abraço, gente. Pá, Obrigada pela presença. Gabriela. Então, Eneida, foi interessante você falar isso, porque às vezes quando a gente está apresentando para as pessoas a ideia das forças de caráter, da psicologia positiva, das forças de caráter, é, dá aquela sensação, mas isso é óbvio, né? Mas não, mas claro, perseverança é importante, empatia, criatividade. E de fato, a psicologia positiva não inventou isso, né? Aristóteles já falava sobre a virtude, sobre a vida boa, Platão, Sócrates já questionavam essas coisas. Todos os filósofos, na verdade, questionam. O próprio Benjamin Franklin tem aquele texto maravilhoso dele sobre as virtudes. O grande mérito da psicologia positiva foi que ela deu tratamento científico a esse tema, Exato. né? Então, esse é o lance que a gente tem que lembrar. Agora, gente, eu falei que eu ia voltar ao tema. A arte no despertar das forças autênticas da criança, para a gente ficar aqui todo mundo na mesma página. Porque, normalmente, a gente pensa na arte como o quê, né? Quando a gente fala, ó, a arte no despertar. Despertar significa, então, que estava dormindo, né? Ou adormecido, ou estava em forma de potência. Então, por isso, despertar. As forças. Que forças? Aqui, eu falo nesse canal muito sobre forças de caráter, mas não são só essas forças, a gente tem várias, né? Nós temos talentos, nós temos inteligências múltiplas, por exemplo. Eu trabalho muito a inteligência musical,
A Eneida no sapateado, ela tem que trabalhar a sua inteligência sinestésica, corpóreo-sinestésica. Enfim, a gente tem o que algumas pessoas chamam de dons, facilidade para escrita, para música, para uma sensibilidade maior aqui ou ali. Então, a gente tem um conjuntinho, um pacotinho que eu chamo de, eu faço a brincadeira da vitamina, né? Aquela, não sei se existe aí em Franca, mas aqui a gente fala vitamina mista, então é beterraba, abacate, banana, né? E cada um faz com uma dose, com uma quantidade de açúcar ou não, que forma uma vitamina única. E nós somos essa vitamina humana, inteligente, pensante, desejante e sentidora, que reúne essas diversas forças de diferentes modos, equalizadas em diferentes formas. Agora, por que forças autênticas? Porque a gente está num momento, e eu quero depois saber se você concorda com isso, embora a gente converse muito sobre isso nas nossas aulas, em que a gente tem sido convidado a não ser autêntico, a seguir a manada, a seguir o fluxo, a fazer o que todo mundo faz. Eu estou atrás de like, então o que dá like? O que está na hype, como dizem? Então é aquilo que eu tenho que fazer. Como nós conversamos essa semana, as crianças não têm mais espaço para imaginação solta, elas recebem tudo pronto, está tudo no vídeo, né? Não tem espaço para o ócio, para mexer na terra, para jogar bolinha de gude, para estar à toa, mas o à toa, a criança nunca está à toa, né? É uma mina criativa. Ok, mas como a arte, então, pode nos ajudar a despertar essas forças que as crianças já trazem em potencial e que andam aí sufocadas até mesmo pelo nosso estilo de vida e também pela condição delas serem crianças, elas estarem ainda se descobrindo. Esse é o nosso tema. Que tal, Eneida? Olha, César, a minha feitura com o teatro me faz pensar bastante, né? Porque eu me imagino assim, principalmente nesses últimos projetos que eu ando fazendo, que são editais da cidade de Franca, né? Da prefeitura. E aí, assim, porque aí vira o profissional, não que eu faça o meu trabalho voluntário diferente do jeito que eu encaro o meu profissional. Não é diferente. Mas a Uhum. gente se sente responsável com prestação de conta, etc, etc. E nessa reflexão do que a arte representa e quanto tempo a arte toma, entre aspas, do nosso tempo, eu cheguei a essa conclusão junto com o estudo das forças de caráter, que não há como você produzir uma canção, como você fazer um poema, ensaiar uma peça e apresentá-la, aprender a tocar um instrumento, sem que você pare e você se dedique àquilo. Né? Então existe todo esse tempo que tem essa energia que tem que ser dedicada àquela arte que está sendo produzida, assim como tantas outras coisas, mas aqui a gente está direcionando para a arte. Uhum. Então essa diretriz, se ela for feita pelo monitor, professor, facilitador, de forma mais clara, eu acho que todos aprendem. Quem está colocando isso em prática e quem está recebendo isso, tá? Nossa, eu tô toda brilhosa. O que será que aconteceu? Alguém fez um. Nossa, Adorei. Eu adorei. eu Bom, não sei o que enfim, é deixa isso, eu não. responder a sua pergunta. Então, assim, ó, o que eu sinto? Nessa potencialização do conhecer, porque a minha área é linguística, eu sou uma pessoa das letras, eu amo escrever, eu acho que escrever é um despertar de ideias, é um autoconhecimento, é uma organização de coerência, coesão com o que você está escrevendo, com o que você está sentindo, com como que está a vida. Então, assim, eu percebo que esse tema que você gentilmente nos apresentou e vem nos apresentando com tanta propriedade, porque você estuda muito, é um tema que dentro da linguística casa muito com o que eu acredito. Que é quando você começa a nomear as coisas e elas tomam uma Uhum. outra abrangência no seu Correto. trabalho voluntário, no seu trabalho remunerado, na sua conscientização de si e na arte que você está fazendo. Né? Então, quando você fala dá força para a palavra, que palavra que é essa, o que que ela significa, dentro de um texto, numa atuação, mas nesse caso é quando a gente trabalha o que que tem essas forças e como elas são explicadas para a gente poder potencializar isso dentro da gente primeiro para depois levar para as nossas crianças e adolescentes. Muito interessante. Porque isso me lembrou um pouco, né? Desculpa voltar nisso na história da psicologia positiva, mas na medicina, né?
irmã que fez medicina está aí, eu lembro quando eu chegava em casa de madrugada e ela estava estudando, e uma das vezes ela estava estudando o nome dos ossos. Aí eu falei, ah, não, é fácil, né? Fêmur, tíbia. Não, não, você não está entendendo. Cada reentrância, cada risco, cada saliência, cada segmento de um osso tem um nome. É louco aquilo. Então não é à toa que ela tomava café com Coca-Cola para atravessar a noite, né? Mas por quê? É necessário. Eu estava vendo essa semana um daqueles programas sobre cirurgiões, uma cirurgia muito complexa. Imagina o cirurgião, porque as ferramentas médicas também, cada uma tem seu nome próprio, né? Certinho. Imagina se o cirurgião falasse, ah, me dá aquela faquinha aí, aquela faquinha. Não, ele tem que ter um nome. Não, vamos seccionar aqui aquele negócio aí do osso. Não, não tem como, certo? Quando a gente vai para o estudo das emoções, é a mesma coisa. Educação emocional, inteligência emocional, a gente ensina a criança a nomear. Ela tem que entender, eu estou com raiva. Né? Então, olha só, isso já me leva, já vai abrir. Para eu ensinar a criança a nomear que ela está sentindo raiva, entender que aquilo é raiva, eu tenho que admitir, em primeiro lugar, e entendê-la, fazê-la compreender que ela também deve admitir, se permitir, melhor dizendo, sentir raiva. Então, primeiro, eu tenho que admitir, não, a gente sente raiva, vai. Para de ser hipócrita com a sua criança, a gente sente raiva. E a criança tem que entender, ah, então é errado. Então, assim, é normal eu sentir raiva. Porque se a gente já começa sufocando, ó, você não pode sentir raiva. Uma pessoa de bem não sente raiva. Então, a gente já poderia falar diferente. Se você não sentir raiva, você não é uma pessoa. Porque é do ser humano, isso é uma emoção, isso é orgânico, é natural. A primeira coisa, você está sendo invadido, seu espaço está sendo invadido. Aquilo traz raiva, depois você vai trabalhar aqui. Ok, então, o osso, cada parte tem um nome, cada ferramenta cirúrgica tem um nome, cada emoção tem um nome, é importante saber nomear. Mas também porque não seria importante saber nomear nossas forças, né, Eneida? Quando a gente fala, olha, você percebeu quanto você foi criativo? Você percebeu quanto você foi perseverante? Eu pedi para você repetir a fala 10 vezes. Você chiou, achou ruim, mas você perseverou, você está com o texto decorado. E conforme, aí já vamos partir para nossas experiências, então. Porque eu trabalho com isso há 2 anos, você trabalha também já há algum tempo. Conforme a criança vai entendendo que a perseverança é uma força, aquele momento em que ela perdoou a ofensa de um amigo, é uma força, ela foi forte naquele momento. A criatividade é uma força, até mesmo a curiosidade, que às vezes a gente trata como algo negativo, né? Ah, deixa de ser curioso, né? Não, curiosidade, no bom sentido, é interesse pela vida, é vontade de saber, de conhecer, é uma força. A criança vai entendendo que ela tem uma caixinha de ferramentas, que eu até esqueci de trazer, que eu fiz aqui para as crianças, que é uma caixinha de tesouro com ferramentas que são essas forças, que são recursos internos que ela tem para trazer. Até aí a gente está de acordo? Nós estamos de acordo e tem 2 comentários, 3 importantíssimos aqui, ó. A Então, vai Gislaine falando. disse... Depois eu quero que você me fale como é que você acha que a arte pode ajudar nisso, mas vamos ver os comentários. Tá. O quanto é importante reconhecer os sentimentos desde a primeira infância, que é justamente o que você acabou de falar. Porque você sentir e saber nomear é uma potência. A gente conversou sobre isso, né? A importância que isso tem dentro da linguística, dar os nomes para as coisas, para que elas possam se potencializar. A Tânia concordou que isso é importantíssimo, o que a gente vem falando aqui, né? Hoje. Depois a Elisete, temos a tendência em evidenciar as emoções negativas. E aqui é justamente o contrário, né? A gente quer que a criança aprenda nessa tabela linda as forças de caráter para ela poder nomear as forças positivas. É preciso destacar também essas forças positivas, exatamente. E é isso. E dentro da arte, César, nos trabalhos que a gente se propõe a fazer, porque, por exemplo, esse tema foi tema de um dos meus trabalhos voluntários, que é o Arte Vida. Então, ele foi tema, a gente trabalhou o ano inteiro com as forças de caráter ano passado. E eu disse na nossa última reunião que esse tema tem que ser repetido para frente. Porque a gente estudou, era uma coisa nova para os monitores também,
E é o que eu disse, a gente precisa saber primeiro enquanto o adulto da relação ali para poder gerenciar isso. E quando a gente lida com a arte, a gente sabe que existe toda uma disciplina anterior, posterior e a disciplina do durante, né, que você está fazendo a arte, para que isso possa ser verdadeiramente colocado. Você citou o exemplo do texto de perseverar. Não, eu tenho que Uhum, perseverar na construção da minha arte, como um todo, né? Na dança, que exige o teu corpo que não tenha fala, geralmente, né? Num instrumento que você precisa dominar os seus dedos e saber ler a partitura, por exemplo. Então, tudo isso você tem que perseverar e a gente pode colocar outras forças de caráter nesse mesmo balaio. Você citou a criatividade. uhum. Você citou a curiosidade como uma coisa positiva, a curiosidade como alguém que quer saber, né? A gente tem o senso crítico também, que pode ser trabalhado e essa criticidade precisa ser levada para o lado positivo. Quando a criança vai comentar ou vai receber o comentário de alguma coisa que ela apresentou, de alguma performance que ela fez Performance. dentro desse trabalho da arte, né? Que O já leva amor para a humildade, incansável né? Para a força da para a humildade força também. da umidade. Então, uma com certeza vai puxando a outra. E quando Sim. você nomeia isso, César, isso ganha uma força dentro do trabalho e Mas dentro da gente, dentro da criança. absolutamente verdadeiro. Porque você é do campo da linguística, para você isso é claríssimo, mas era importante que para mais pessoas ficasse claro o quanto é importante. Oi, Cláudia. Quanto é importante quanto é importante a palavra e o conceito por trás dessa palavra. Eu me entendo melhor. Eu estava dizendo até para você, né, na nossa aula, que eu tinha lido o livro 1984, minha Uhum. esposa me incentivou, nem foi lido, foi um audiobook, na verdade. E nesse livro, que é maravilhoso, 1984, uma distopia com muitos pontos de contato com a realidade atual hoje, infelizmente, uma das coisas que o sistema lá faz para diminuir rebelião, para que as pessoas fiquem apagadas, contidas, dominadas, é diminuir o número de palavras existentes. Se a minha esposa tivesse aqui, ela explicaria melhor, mas assim, o que eu lembro é, por exemplo, tristeza. Então, a gente fala, hoje eu estou triste, não, eu estou para baixo, eu estou amargurado, eu estou agoniado, mas eu não estou bem. Não, aí o governo lá daquele lugar falava, não, a palavra é tristeza e só, chega, não precisa ficar inventando. Isso tirava o quê? Tirava os tons de cinza, né? A, a sutileza que, por exemplo, a gente usa numa poesia. E empobrecendo o vocabulário, e ele explica isso no livro, para eu pensar bem, para eu falar bem, pensar bem, eu preciso ter repertório de vocabulário. Eu tenho que ter palavras aqui no meu repertório cerebral, porque como eu vou pensar sem as palavras? Seria só um sentir, seria sensação apenas. Então é importante. E quando você fala isso, por exemplo, vamos falar de práticas, né? Lá na ONG, por exemplo, a Neuza, a minha esposa, um dos trabalhos dela com as crianças é com macramê. E quando você começa, a criança, de qualquer dificuldade, ela já quer desistir. Gente, nunca é o macramê pelo macramê, nunca é o teatro pelo teatro, nunca é a dança pela dança só. Né? O macramê ele envolve ali concentração, foco, coordenação motora fina, né? Capacidade de trabalhar em grupo. E por que eu lembrei disso? Porque uma criança às vezes critica a outra. Se você já está estudando as forças de caráter, você pode trabalhar dos dois lados. Gente, se eu usar a minha força da empatia, como é que eu vou observar, fazer uma observação sobre o trabalho do coleguinha? Vai ser desmerecendo, falando que está horrível, que está feio? O que você acha? Usando a sua força da empatia. Mas para outra pessoa, você também diz. Agora, e se a gente usar a força da humildade para tomar essa crítica com menos, né? Me escapou a palavra lá, agora para tornar, e até o bom humor, para tornar esse momento mais leve. Então, é um conjunto de forças que você só tem condição de abordar para as crianças porque você já nomeou. E eu falo para você, Neida, você já sabe, não precisava nem falar, mas fala para os presentes aqui, isso é extremamente poderoso. A gente testa isso lá na ONG de várias maneiras. E olha que eu estou falando, nem estou falando de arte
tô falando de artesanato, né? De uma arte mais ali local, não vou falar uma arte menor, que seria injusto. Né? Agora, o que dirá você trabalhar o teatro, a dança, um espetáculo, né? Tendo como trabalhar todo o tempo, ao mesmo tempo para ensinar forças, ao mesmo tempo para experienciar as forças. Pessoal, vamos usar agora a força do espírito de equipe. Hoje, aliás, desculpa, eu falo pra caramba, né? No dia que antecedeu a apresentação das nossas crianças no Teatro Municipal, que era a primeira vez elas se apresentaram no Teatro Municipal, o nosso discurso foi todo sobre forças. Pessoal, chegou a hora de usar de maneira clara, forte e consciente a força do espírito de equipe. Chegou a hora de ter humildade e a gente ajudar uns aos outros. Chegou a hora de persistir. Se a gente falhar, a gente não vai desistir. Entende? É isso. Perfeito. Eu vou retomar algumas coisas que você disse. Por favor. A palavra. Os meus 2 filhos têm os seus grupos de teatro. O Douglas, que é o meu mais velho, participa de um grupo que chama Voa. E eles apresentaram um espetáculo que chama Palavras, que é justamente o que você falou. Então, eram tiradas as palavras das pessoas e a partir daí tudo desandava. Você tinha que pagar para ter tal palavra. Um texto interessantíssimo, porque é uma brincadeira que nos faz refletir nesse ponto que você colocou. Como é que a palavra pode construir essa força dentro da nossa atuação enquanto ser humano? Não estou nem falando de arte. Estou falando do reconhecimento mesmo. Como é que um surdo reconhece a palavra? Como é que ele trabalha a palavra? Então, eu tive a sorte de, quando eu fiz mestrado, eu tinha a Heloísa, que trabalhava com surdos na época, ela trabalha com Libras até hoje. Então, a compreensão é diferente, entende? Mas é a força da palavra da mesma maneira, em todas as instâncias, né? Com todas as nuances que o ser humano apresenta. Então, nesse espetáculo era justamente o que você estava dizendo. As palavras eram vendidas, colocadas, elas eram manipuladas, porque ali dentro daquele contexto e do nosso contexto, né? Isso acontece o tempo todo. Você consegue se vestir diferentemente de acordo com as palavras que você tem no seu repertório. A arte traz para a gente uma gama imensa de palavras, é um leque, porque você tem as composições e dentro da dança você tem as especificações dos passos, das biografias que você precisa estudar, dependendo da escola que você tá, isso é trazido para você. Dentro do teatro musical, as letras que você tem que aprender, etc, etc. E aí você pode nomear tudo isso. Então a força da palavra, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Quanto mais a gente conhece, mais propriedade a gente tem do que sentimos, do que podemos e de como discursamos isso, certo? A segunda coisa que você falou aí, que eu não sei se foi a segunda exatamente, mas você mencionou a empatia, por exemplo, que é justamente colocar-se no lugar do outro. Estudando as forças de caráter, você traz esse tema à tona com mais propriedade para que a criança possa entender o que é esse colocar-se no lugar do outro. Então, geralmente, quando os meus alunos, porque eu estou assim, num momento muito bonito da minha vida, que é trabalhar com o teatro no Samaritano, que é uma escola que eu trabalho, que eu fui professora de inglês e agora eu continuei com teatro. Nós temos o grupo de teatro da nossa escola, Stop and Learn, e tem um grupo que chama Stop and Drama, que apresentou na quinta-feira, e nós apresentamos poemas de vários autores. Então, nós trabalhamos muito a palavra. E o Arte e Vida e o meu trabalho na Casa da Sopa de Restinga, que eu estou mais com dança, porque as crianças querem dançar. Existem outras pessoas fazendo trabalho de teatro, de violão. Então, eu estou com a dança, o sapateado, né? Que eu postei o vídeo, você mencionou. Então, em tudo isso, quando você vê o outro dançar, quando você vê o outro interpretar e você tem que comentar aquilo, porque é um exercício que a gente faz em aula, né? A gente acredita que na hora dessa verbalização, dessa crítica positiva trabalhada, todas as forças de caráter estão presentes de alguma forma. E se o monitor, facilitador, professor conhece isso, ele começa a destacar. E depois a criança usa. Você deu o exemplo do autocontrole de uma aluna sua, né? Eu exercitei neste momento o meu autocontrole, porque na hora que eu estava jogando, a pessoa quis vir para a briga e eu não entrei na briga porque eu conscientemente
trabalhei meu autocontrole. Olha que lindo isso. E ela veio Né? falar Então, isso toda feliz, toda mas feliz. lógico, tem que ficar muito feliz mesmo, Se porque a sentiu palavra... poderosa por não ter batido na adversária. Olha a Exato, quebra de paradigma. exato. Porque, e nessas camadas de bater no adversário, porque existem várias camadas, né? Porque existem várias maneiras de você bater no adversário. Então, Uhum, nessas camadas, quanto mais a gente compreende, o seu livro traz isso pra gente. Seu livro foi lançado no ano passado, uhum, verdade. e a gente teve o prazer assim de escrever o prefácio para você, né? Um prazer Sim. imenso, porque a gente estava envolvido nas forças de caráter de cabo a rabo, trabalhando no Arte Vida, levando para outra escola que eu estava, levando para Uhum, Restinga, trazendo para as outras aulas da escola, do nosso grupo de teatro lá. Então, assim, o seu livro traz um parâmetro que direciona as nossas aulas também. O nosso olhar enquanto educador e enquanto pai, mãe ou responsável de determinadas crianças, né, adolescentes, determinadas não, de todos, né? Acho que é. determinado não é a palavra, mas o seu livro faz esse direcionamento, César. Então, quando a gente menciona que tudo isso que a gente mencionou, de espetáculos, de dança, de jogos, né, do esporte envolvido, o seu livro direciona como é que a gente deve agir em determinadas Uhum. situações para poder trazer esse No tema à dia a tona, dia, né? É no dia a verdade. dia. Exato. Ó, quero dar boa tarde para quem está chegando, eu não consigo acompanhar todo mundo. A Cláudia Rosati, a Neuza disse novilíngua. Novilíngua era o termo usado lá no livro 1984, que era essa ação do governo para reduzir a quantidade de palavras disponíveis para que se manifestassem os sentimentos. Toque na alma de Araras, Denise e Mário Jononi, nossos queridos, estão aí. A Thaís Souza, fisioterapeuta, entrou. Kátia Marques, lá da ONG, lá da Oficina do Futuro. A Aninha está dando aí um coraçãozinho. A Fiola Elza entrou e a Amanda também. Sejam Amanda, todos bem-vindos. Amanda é uma artista potentíssima aqui de Franca. É Ai, uma que jovem legal. estudiosa que precisa conhecer as forças de caráter para levar para o trabalho dela, porque assim é uma atriz disciplinadíssima, talvez uma das mais disciplinadas que eu conheço, eu sempre falo isso para ela. E é uma jovem que precisa conhecer esse tema para poder Que exercitar legal. nos grupos, sabe? Trazer para já está dando aula, a Amanda já está dando aula de teatro. Trazer isso Legal. com essa potência, né? Reconhecer mesmo, fazer a divulgação do seu livro, né, César? Para ele poder chegar até a gente também enquanto educador nesta área Certo. e em todas É as áreas verdade. que a gente atua. Preciso divulgar mais. A Sim. Nilma Kelly entrou aí também. Seja bem-vinda também. Eneida, então vamos lá, olha, há alguns pontos em comum quando a gente fala em educação para o bem-estar, que assim, o ensino das forças de caráter é um dos pilares da psicologia positiva e é parte de um caldo maior, de um conjunto maior, que é a educação para o bem-estar. É você ajudar a sua criança a cultivar o que a gente chama dos pilares do bem-estar, que eu vou falar mais adiante. Agora só quero falar das forças de caráter. Então, assim, ele é parte de um cultivo consciente e intencional de forças humanas na tentativa de fazer com que a nossa criança entre em contato com seus talentos, traga esses talentos à tona, tenha a chance de experimentar, de desenvolver esses talentos, de testar isso, aquilo, de errar, acertar, e depois colocar esses talentos em ação para causas que façam sentido para ela, causas maiores do que elas mesmas, fazendo esse caminho então da diferenciação, ou seja, ela se diferenciando, ela sendo cultivando ela mesma, e da integração, que é ela em contato com o conjunto, com o coletivo, com as mazelas do mundo, tentando trazer soluções para esse nosso planeta confuso. Mas para que essas soluções venham, para que todos esses caminhos se desenhem, há premissas. E eu quero falar sobre duas delas, que são o autoconhecimento e a autenticidade. Então, eu saber quem eu sou, de fato, e eu me permitir ser quem eu sou, e que permitam que eu seja também, né? No meu livro, já que você citou o livro, chama Cultivando as Forças de Caráter, gente, tem no link da bio, é um livro digital, 190 e tantas páginas, tá? Com a parte teórica e prática de como você trabalha as forças de caráter com a sua criança.
No capítulo que eu falo sobre engajamento, eu dou o exemplo do filme que você deve conhecer, Billy Elliot. Billy Elliot, né, queria ser dançarino, sendo que o bailarino, né, sendo que o pai dele abominava essa ideia, obviamente, aquele cultura machista e outras coisas. E o Billy Elliot, ele trazia aquilo como força essencial em si. Não deixar, proibir, impedir que ele trouxesse essa força à tona, bom, ele iria acabar, como se diz em inglês, se fugiu a palavra, se moldando, né, se reduzindo para poder sobreviver. Mas seres humanos reduzidos, murchando e muito aquém dos seus potenciais, nós já temos muitos. Não é isso que nós queremos. Nós queremos seres humanos que se apropriem de seus potenciais, das suas forças pessoais, do seu jeitão de ser, e com esse jeitão original de ser, traga soluções para esse mundo. Como é, Eneida, que na sua experiência, depois eu falo da minha, você vê que a arte pode ajudar a criança a trabalhar esses dois itens aí, o autoconhecimento e a autenticidade, ou originalidade, se você preferir. Eu inverteria, por exemplo, eu diria assim, César, que as forças de caráter elas promovem o autoconhecimento. Então, a primeira coisa que eu faria, assim, porque você, quando você fala em autoconhecimento, fica vago, né? Você fala, gente, o que é isso? De Exato. repente eu me vejo numa situação, eu tenho A uma história dos nomes, né? reação. Eu tenho uma reação que eu não saberia, assim, nomear, ou que eu não saberia que eu teria. Se alguém me contasse que eu teria, eu falaria, não, eu não teria essa reação. Então, assim, as forças de caráter, elas promovem o autoconhecimento, que é o que a arte se propõe a fazer, ou deveria se propor, de algum modo, né? Se a gente for pensar, Uhum. também porque a arte também não precisa ter uma utilidade, né, César? Não vamos entrar Sim. nessa questão. E aí, quando você fala em autenticidade, você mencionou no começo dessa live que hoje a gente está meio. A gente não consegue ser quem a gente é, e ao mesmo tempo a diversidade nunca foi tão elevada num patamar de discussão como vem sendo por causa do advento da internet. Essa coisa que Sim. facilita a nossa comunicação. Então, como é que eu trago isso para as minhas aulas? Vamos falar, não vou mencionar o inglês, porque no inglês, na sexta-feira mesmo, em Ituverava, eu dou aula para o ensino médio. E lá eu propus, porque a gente entrou agora num capítulo da apostila deles, que eles trazem os adjetivos, a pessoa tem que colocar o nome dela e depois fazer, por exemplo, Eneida. Eneida, professora. Então, a Eneida, que virou a professora aqui, quais são as características da Eneida não professora e quais são as características da Eneida professora? Eneida, atriz. Quais são essas características? Então, eu peguei esse gancho da apostila deles e já emendei e pedi a pesquisa da forças de caráter, como eu fiz o ano passado. Porque aí você Que forças consegue você trazer. usa em cada papel social? Mais ou menos isso? E não só, porque você pode trazer o seu hobby, você pode trazer, na verdade, o papel social distribuído em várias camadas também, Uhum. né? Aí assim, ó, como é que você consegue? Porque aí você pode até tirar a arte da parada. Você pode trazer isso para uma aula de inglês, por exemplo. Então, eles vão fazer a pesquisa e a partir da pesquisa a gente vai nomear as forças de caráter. E quando você percebe que através das forças que você tem ou das forças que te faltam, que você consegue trabalhar a sua autenticidade, isso te traz uma energia diferente. Porque você percebe que que você não tá pronto e que você nunca vai ficar pronto. Porque eu, uma mulher de 55 anos, quando eu me coloco nessa posição, gente, a autenticidade é uma coisa difícil de manter. Porque eu posso postar um vídeo meu, porque eu quero que os meus amigos da internet vejam aquele vídeo, e esse vídeo alcança outras pessoas que nem me conhecem, e por isso promove outros sentimentos, entende? Uhum. Como é que eu vou manter a minha autenticidade, mesmo sendo uma mulher madura, entre aspas, né? De 55 anos. Como é que um adolescente lida com isso diferente dessa mulher que sou eu hoje, com essa idade? Então, a autenticidade ela precisa ser trabalhada nesses pontos também, para a gente poder entender quem a gente é e o que a gente pode promover para os outros.
enquanto coisas autênticas, porque sim, eu concordo com você que a gente imita, que a gente quer a vida do outro e que isso vai se repetir durante muitos e muitos e muitos anos, porque o Uhum. ser humano anda a passos de formiga. A gente evolui muito pouco, né? Mas ao mesmo tempo, eu repito, a diversidade nunca foi tão declarada e tão discutida como vem sendo. E isso é muito bonito também, tá? Quando você traz a autenticidade neste ponto e nestas discussões, porque é preciso falar sobre isso, o óbvio precisa ser dito, a gente precisa conversar sobre essas coisas, é necessário que essa autenticidade entre nesse ponto do autoconhecimento. Quão autêntico eu sou e quão autêntico eu posso ser através da minha arte ou do meu conhecimento. Porque eu estou trazendo a Eneida monitora, facilitadora de arte, e estou trazendo a Eneida professora educadora, porque eu não consigo muito me fragmentar. Então, eu acho que Sim. nesses dois pontos, eu não sei se eu respondi, mas eu queria só enfatizar que ser autêntico e trabalhar essa autenticidade de uma maneira consciente, tendo esse aware, sendo aware, essa awareness, essa consciência, né, que a gente fala Aham. tanto em aula, é muito importante porque vai fazer parte do seu autoconhecimento e vai ser base para ele, porque ser diferente é muito bom, né? Trazer coisas diferentes, mostrar a sua potência enquanto ser autêntico, Uhum. original, é muito importante. Então, mas é exatamente aí que eu quero pegar esse gancho, mostrar a sua potência enquanto ser autêntico. E eu quero dar aqui boa noite para o André. Fala, Andrézão, querido, meu irmão. André tem uma história longa. A Paula Pinheiro Cruz. Oi, Paulinha, tudo bem, querida? Que bom que você está aí. A Sheila colocou aqui: quero muito aprender a usar esses conhecimentos no processo educativo. 4 filhos que me foram confiados e também na evangelização infantil. Sim, ela deve estar se referindo às forças de caráter, ao livro, né, que Do você livro, citou. é. É. Então, Sheila, depois dá uma olhadinha lá. Se você quiser conversar, me chama depois, um dia que você quiser, a gente fala Sheila, sobre isso. Mas tem. é, vale a pena a leitura do livro. É um material teórico aliado à prática, né? Então, Uhum, César organizou ideias neste livro, o que é muito legal porque ele tem a prática por trás. Ele tem uhum. todo esse embasamento que ele fez da teoria, tá? Ele tá pautado nessa prática que ele já tem de anos pensando essas coisas. Então, compra esse livro. Então, voltando aqui, que você dizia da potência do ser autêntico, certo? Então, eu trabalho muito, Eneida, insistentemente isso, e eu preciso abrir alguns parênteses aqui. Primeiro, você falou que a arte não precisa ter utilidade, verdade, a gente discute isso há décadas, né, no nosso movimento. Mas aqui a gente está voltado para a arte e educação, então, no meu caso, para a arte como recurso didático, então a gente acaba dando aí uma certa viés de utilidade, mas especificamente por causa disso só. Segundo, quando Deixa eu você só, eu fala vou te nessa. interromper, senão eu vou esquecer. Ah, tá, É eu porque eu também não estou posso esquecer. imbuída de um texto do Paulo Leminski que fala da Aham. arte enquanto inutensílio, né? Para que serve a poesia? Uhum. Para nada. Ele trata isso porque assim, na verdade a arte não precisa, mas ela acaba sendo. Aham. Aqui no nosso caso, a gente usa a arte como recurso pedagógico, né? E assim, eu já participei de fóruns que criticam esse uso didático, igual a minha música mesmo é considerada didática. E para alguns isso é uma música menor, né? Mas eu fiz para que ela fosse didática. A finalidade dela é ser um recurso didático. E Daqui a pouco eu mostro uma música. essa consciência é maravilhosa, viu? Parabéns. Isso, exatamente. Agora, quem me dera, né, ser um Chico Buarque. Olha lá. Agora, vamos voltar. A potência do ser autêntico. É muito importante a gente trabalhar esse tema muitas vezes, Eneida, porque quando a gente trata, eu trabalho mais, o meu trabalho na questão do livro é voltado para os pais e educadores. Hoje, o meu trabalho em campo está mais com as crianças. Então, eu acabo vendo os dois lados, tá? O pai ou mãe que deseja que seu filho seja o que ele acha que seu filho deve ser. Não são todos, não são todos, mas há um número interessante. E no outro lado eu vejo o efeito disso na criança, em que a criança não pode ser quem ela é, porque o pai e a mãe
não é aquilo que o pai e a mãe querem. Então, essa é uma das coisas que a gente trata. É aí que eu digo, na minha pergunta, estava também tentando abordar algo assim. Como que é que pelo teatro eu ajudo a criança a entender quem ela realmente é? Até lembra que eu te fiz a provocação essa semana? Eu falei, ué, mas como que eu ajudo minha criança a ser quem ela é, fazendo ela ser quem ela não é, ao desempenhar um papel numa peça de teatro? Lembra? E você até falou, não, mas quando a gente vai montar um personagem, eu preciso estudar aquele personagem. E aí eu começo a estudar emoções, sentimentos, motivações. Né? Quando eu fiz teatro uma época, então existia a... Ai, cara, o termo que o meu diretor falava, que era subtextos, os subtextos. Então, é Sim. o que não é dito, mas que o personagem está pensando, teoricamente, né? Então, a criança, ao trabalhar tudo isso, ela vai entendendo motivações internas, emoções, sentimentos do personagem ou da personagem, mas que faz com que ela reflita sobre ela mesma, né? Esse é um exemplo. Eu quero saber se você concorda ou não, que o teatro é mais com você, o meu é Sim, mais a música. quando você estuda um personagem, você está dando a chance de você se conhecer, de você lidar com o seu vilão, de você lidar com a pessoa boazinha que você pode ser, de você lidar com as suas mazelas, de você lidar com tudo que você tem, porque você tem que Uhum. trazer para aquele personagem. Adoro. Eu gosto também. E existe uma outra questão da arte, de novo, essa arte meio utilitária que eu faço, que é o da sensibilização, o de chegar onde às vezes, ou seria chato chegar de outra maneira, né? Por exemplo, ficar só com um discurso teórico, ou, quer ver um exemplo? Eu tenho aqui um livro de uma amiga de Portugal que chama Para Onde Vão os Bebês que Não Nascem. Essa amiga, Patrícia, e a Ana Oliveira é ilustradora, a Patrícia teve uma perda gestacional de gêmeos. Então, um momento de muita dor, um momento de sofrimento intenso, de recolhimento profundo. E que é difícil você tratar isso com outras mães, usando a lógica, por exemplo. Ela transformou isso num livro. Esse livro é belíssimo. Até quando eu for a Portugal, quero ver se eu trago alguns desses livros que não tem no Brasil. Ele é muito lindamente ilustrado, mas ela criou uma história em que jovens perguntam para onde vão os bebês que não nascem. E olha, Eneida, assim, é difícil ler sem chorar. Não fecha a questão, não fala, vai para o céu, não, nunca, não existe, não fecha a questão, César, tragam mas para mim. é de uma sensibilidade, uma transcendência encantadora, coisa que só a arte, me permita atrever a dizer isso, conseguiria traduzir desta forma, né? A gente lá com as crianças, e eu vou usar você como exemplo, tem aquela música, né? As, as, as seis virtudes, lembra? Vou até tocar um pedacinho aqui sobre a temperança, aqui, ó. É bem verdade que acontece de às vezes eu exagerar. Passo da conta, perco o limite e só depois vou lamentar. Pra proteger-me dos meus excessos e pra poder me equilibrar. A temperança é a virtude a cultivar. Ô Sheila, é esse tipo de coisa também que a gente trabalha. Então, eu lembro essa música, As Seis Virtudes, fala das seis virtudes, embaixo das seis virtudes, né? Que aqui a gente representa como esferas, estão as forças de caráter. Então, a temperança é uma dessas virtudes, que tem lá as forças do perdão, da humildade, da prudência, do autocontrole. Eu lembro que quando eu passei essa música para você, você ensaiou com as suas crianças e você me contou de uma menina, não sei se você vai lembrar, se você lembrasse, que Claro! ela mais ou menos falou assim, eu não sei o que é isso, mas eu entendi tudo agora. É Mas, sabe, temperança, né? Que palavra é essa? Nós, na hora da música, falou, gente, essa sou eu. Grito, esbravejo, e depois falo, ai, o que, que foi que eu fiz? E ela tem 8 anos, agora tá com 9, né? É então, isso, César. Lembra que eu te disse que eu trabalhei essa música tirando as seis virtudes, as crianças ouviram a música, preencheram as virtudes, escreveram lá justiça, coragem, sabedoria. Justiça, coragem, sabedoria, humanidade. Aí na
transcendência e na temperança, a coisa pegou, porque são palavras que elas não conheceram, crianças de 8, 9 Exatamente. anos. E na hora que cantava esse pedaço, ela falava, gente, eu não sei o que é essa palavra, mas eu sou desse jeito aí. Eu perco, falo o que eu tenho que falar. E depois eu até arrependo. Ela falou desse jeito. Que delícia. É isso mesmo. Aconteceu. A, eu não sei se é a Denise, eu acho que é a Denise lá do Toque na Alma colocou aqui. A autenticidade em meio aos movimentos, ao movimento massivo que convida à superficialidade e ocultação do eu verdadeiro. Isso, a autenticidade em meio ao movimento massivo que convida à superficialidade e à ocultação do eu verdadeiro. Ótimas reflexões. Eucidas entrou, a Tânia está encantada com o meu livro. Obrigado, maninha. Desde o prefácio, que é seu, né, Inês? Rocidélia Sampaio, Emiliane Ferreira, tudo isso. Ó, caramba, eu tinha lembrado de uma coisa, agora eu fui ler os... Ah, sim, lembrei. A gente estava falando da aluna, da Não, música, da eu lembrei temperança. sobre o comentário da Denise aqui, do Toque na Alma, porque eu tenho um livro aqui em italiano que eu li quando eu estava estudando italiano, que se chama La Società della Performance, que é a Sociedade da Performance. Ela faz um estudo filosófico sobre isso que virou a nossa sociedade, que outros chamam de sociedade do espetáculo, que é isso da gente estar o tempo inteiro performando. Né? E a gente assume personagens o tempo inteiro. E a mídia sociais, se mal administrada, ela fomenta ainda mais isso. O que me leva a outro livro, que, olha, é arte também, né? Eu citei aqui Para Onde Vão os Bebês que Não Nascem, é literatura. Citei 1984, literatura. Agora eu vou citar o livro O Cavaleiro Preso na Armadura de Ferro, acho que é isso. O Cavaleiro Preso na Armadura. É algo assim muito bom. Trabalhei com as crianças isso. O cavaleiro vestia a armadura e ele se sentia tão poderoso de ser o cavaleiro, porque ele matava dragões, salvava princesas, que ele começou a se identificar tanto com aquele papel de cavaleiro que ele não tirava mais a armadura. Aí a esposa começou a sentir falta do marido. Cadê meu marido? Ela ia beijar, beijava a armadura. A filha não via mais o pai, porque olhava, via a armadura. Não via mais a essência, o cavaleiro, a pessoa por trás da armadura. Até que a esposa falou, olha, se você ainda quiser ficar comigo, você tem que voltar a ser você. Eu não te quero mais. E ele amava demais a esposa. E aí ele foi, então, tentar. Não, então tudo bem, eu vou tirar essa armadura. E quem disse que saía? E aí ele teve que fazer todo um caminho de autobusca, digamos assim, para se reencontrar de novo com a sua essência. E nós, por que eu insisto nisso? Porque não é só eu com 61, você com 55, as crianças desde cedo já estão submetidas a isso. E é muito fácil, de repente, chegar no que a gente chama de estado de fragmentação, que é um dos sinais do murchamento, que é o oposto ao florescimento, que é a vida plena, que é você querer ser tantas pessoas para tanta gente, mas não saber quem você de fato é. E como a arte pode ajudar nisso? Quando você recebe, como nós lá na ONG, essa semana, uma menina, e ela disse, eu quero escrever, o nosso olho já brilha, tim, tim, tim. Eu quero ser escritora. Sobre o que você quer escrever, meu bem? Eu quero escrever sobre o que eu tenho aqui dentro. Olha, até me emociona, porque, ou seja, ela vai trazer para o papel o que ela traz. Então a arte tem essa força, né? E mesmo quando eu estou fingindo ser quem eu não sou, como no caso do teatro, né? Mas o ator está ali, ele está elaborando aquilo. Você concorda comigo nesse ponto? Claro. Ó, a Neuza colocou o nome do livro, Cavaleiro Preso na Armadura. Robert Kish. Obrigado. Eu lembrei de Obrigado. Fernando Pessoa, né? Quando quis tirar a máscara, estava presa a cara. Na verdade, é pregada no texto original, mas a gente usava o presa, né? Não tem mais jeito de tirar essa máscara, porque você foi colocando. E aí a Paula colocou assim, ó, muito bacana, uma desconstrução dessa armadura e voltar a ser você, que é justamente isso, né? As camadas que eu mencionei e essas máscaras que você mencionou, que vai colocando, e depois para desconstruir isso é muito mais complicado do que você já se desnudar e ir trabalhando as suas forças e fraquezas, sabendo os nomes para poder Sim. ter mais vigor nesse E o ensino, né? interessante é
que quando você, assim como funciona no teatro, eu estou estudando uma personagem, isso me ajuda a entender quem eu sou, também da mesma forma, quando eu estudo as minhas forças de caráter, as minhas forças pessoais, poxa, né, é o caminho óbvio, né? Se eu reconheço que tenho forças, que essas forças estão equacionadas de um jeito único, que é o meu. Quando eu olho para o lado, o que, que eu penso? Ele também tem as dele. Ele também tem as dela. Né? Então isso me leva a entender. Somos todos maravilhosos. Eu lembro quando eu fui fazer uma palestra sobre, uma live sobre, eu não lembro o tema agora, mas era sobre o capacitismo, sabe? Essa questão das pessoas com deficiência. E a Carla Janaína, que você deve conhecer, aí de Franca, Sim. psicóloga, né, muito amiga, ela falou assim, eu falei para ela, Carla, me ensina como é que eu falo, porque eu não sei os termos. Pessoa com portadora de deficiência, não. Portadora de deficiência dá a impressão que a pessoa pegou a deficiência, pôs debaixo do braço e está portando a deficiência. Não, é pessoa com deficiência mesmo. E aí não sei que hora que alguém falou crianças especiais, falou, não usa esse termo, porque especial é todo mundo, especial é todo ser humano, nós somos todos especiais. Então, é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Quando você estuda força de caráter com as crianças, e você usa a arte para fomentar isso de diversas maneiras, e gente, e como a Sheila, que estava falando aí do meu livro agora há pouco, quando a gente fala de arte, é um desenho, sabe? Quando você trabalha empatia e pede para a criança fazer um desenho, uma pintura, um esquete, a gente até evita montar uma peça. Né? A gente está fazendo isso agora porque é um espetáculo, mas na aula a gente pede para a criança montar um esquete, ela faz ali aquele negocinho rápido, ou você pede para, vamos criar um poema coletivo sobre empatia. Então são coisas muito simples, mas coisas que vão sedimentando ali na alma, no cérebro. Essa questão, gente, que é tão maravilhosa, quando a gente fala forças. Gente, só para lembrar quem não sabe aí, nós estamos falando de criatividade, curiosidade, de amor ao aprendizado, de perseverança, de honestidade, de empatia, de generosidade, de perdão, de prudência, de imparcialidade, justiça, de gratidão, de esperança, de espiritualidade. Nós estamos falando que os cientistas, não é uma autoajuda, não, cientificamente constatado, todo ser humano traz em si como potência essas forças. E são as nossas melhores qualidades. Assim como existe síndrome do pânico, medo de altura, medo de aranha, existe prudência, gratidão, esperança. E essas forças estão aí sufocadas por um sistema de vida que nós adotamos, em que nós só pensamos em competição, 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 em performance, 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 e nos confundimos com a armadura e não sabemos quem nós somos mais. Então, o nosso trabalho com arte e educação é esse, trazer essas forças à tona. Se quiserem apelar para o cristianismo, vamos lá, brilha a vossa luz, que essas luzes internas venham à tona, que a gente deixe de viver na escuridão, tendo aí ainda apartheids, guerras, genocídios, corrupção e essas mazelas todas pelo mundo, que a gente poderia já estar trabalhando desde criança as sementes para que a gente traga a luz e não tanta sombra o tempo inteiro aqui. Eu acho que eu divaguei, né? Desculpa aí. Não, eu acho assim, César, eu acho que a gente parar, porque os trabalhos com a arte nos proporcionam isso, né? O tempo da parada, de você ouvir a criança, ouvir o adolescente, trazer maneiras dessas pessoas, né, se exercitarem no sentido da expressão, entende? De saber se colocar, saber falar, saber o corpo saber falar, né? De através de uma aula de sapateado também, quando eu sapateio leve, quando eu sapateio com força, onde é que está a minha ansiedade, sabe? A gente fala sobre isso também, para poder trazer essas ferramentas para a criança. E você está certo, eu acho que em qualquer área que a gente consiga fazer isso, dentro de um trabalho relacionado à espiritualidade, dentro de uma escola enquanto professor, dentro do trabalho de arte, seja ele voluntário ou não,
né? Que o nosso caso é dentro do voluntário, porque a gente cresceu vendo isso. Eu acho Uhum. que tanto você quanto eu, a gente cresceu assim com pessoas à nossa volta fazendo esses trabalhos. Por isso que a gente dá tanto valor a eles. Sim, E as coisas estão mudando muito rapidamente, mas o ser humano não está mudando, né? Então a gente tem a exato. tecnologia, tudo muito, entre aspas, fácil, a comunicação. Por exemplo, você está aí em Santos, eu estou aqui em Franca, a gente está conversando, pessoas assistindo a gente, refletindo com a gente. Então isso é uma facilidade. Mas ao mesmo tempo a gente tem essa dificuldade da expressão, a dificuldade da fala, a dificuldade de parar para estudar, de parar para escutar, de parar para fazer a arte, de parar para executar tudo isso que a gente tem o desejo de executar. Então, eu acho que, na verdade, é complicado, mas é simples, né? Então, Sim, eu vou repetir que a isso. gente tem o seu livro como parâmetro agora, para poder estudar, para poder grifar, para poder te dar mais ideia para outras produções, porque esse trabalho precisa ser organizado nesse sentido no sentido de nos trazer para nós, enquanto educadores, né? Uhum. Esse refletir de uma pessoa que está estudando tanto esse assunto, para que a gente possa colocar em prática, enquanto mãe, enquanto professora, enquanto Exatamente. arte educadora, tudo isso que, né, que faz a cabeça da gente fervilhar. E eu quero aqui dar o oi, Eneida, para o André, que está dizendo aí, banho de reflexões, estou adorando. A Paulinha disse, muito bom. E o Fábio, nossa, você ia adorar o Fábio. O Fábio é um poeta, menina. Aliás, hoje, Fábio, eu vi um poema seu sobre Jesus e quebra de paradigma, tá lindíssimo. Uma vez eu dei um treinamento e o Fábio estava na sala, e quando a gente falou sobre a força da perspectiva e falávamos sobre cultura de paz, eu usei aquela figura que tem o número 6 no chão. Aliás, isso também é arte, né, gente? Eu faço isso com as crianças, viu, Fábio? Você põe o 6 no chão, né, desenha com giz, põe uma criança de um lado e do outro. Que número é esse? 9. Não, é 6. Não, é 9, né? Aí você vai falar sobre perspectiva, sobre olhar de diferentes ângulos. É um dos jeitos de você introduzir o tema da perspectiva. Ponto de Pois bem, vista. O Flávio fez um poema, o Fábio fez um poema enorme sobre isso, que ficou maravilhoso, que eu estou devendo a mim mesmo, que eu quero musicar esse poema. É Quero 9 ou ler, é 6? É gente. 6 ou é 9? Eu vou te mandar. É Vou seguir muito, o muito Fábio. criativo. Segue, segue. Ele é muito bom. E agora, Eneida, para a gente indo para os encerramentos, sim, eu queria falar da. Você falou uma palavra aí, é simples. E justamente eu quero falar sobre simplicidade, para não parecer que estamos falando de coisas, né, inalcançáveis. Então eu quero falar da prática, acho que é da praxis artística e da relação dessa praxis com tudo isso que a gente falou, com as forças, com a autenticidade, com o autoconhecimento, com essa necessidade nossa de criar momentos de quietude. Eu vou começar provocando e deixa você continuar. Por exemplo, para a gente fazer uma atividade artística com uma criança, primeiro, como você acabou de falar, vamos ter que parar. Puxa o freio de mão. É um desenho? Vamos ter que parar, pegar papel, lápis de cor. É teatro? Vamos ter que sentar, conversar. Se é a gente que vai produzir o texto ou se a gente vai pegar um texto pronto. Tendo o texto na mão, vamos ter que fazer a primeira leitura do texto. Então, é um processo. Isso exige o quê? Quietude, concentração. Olha, não estou falando só de força de caráter mais. Estou falando de outras forças que nós temos que trabalhar, né? Quietude, concentração, foco, mas também empatia para eu entrar no lugar da personagem, empatia para eu entender o colega que não tem tanta facilidade para falar a fala dele, né? Lembrando que no nosso trabalho a gente não é uma academia que precisa ganhar o Oscar, então a gente vai ter uma criança às vezes com dificuldade, sim, trabalhando no teatro, porque aquilo está sendo para ela um momento de descoberta, de desenvolvimento de talentos, tal. Enfim, que outra, por exemplo, eu falei aqui autocontrole, humildade, espírito de equipe. Na arte se trabalha muito na praxis, né? Porque quase nada você faz sem uma equipe, né? Sem ser em equipe. Esperança, vou citar mais essa, esperança, porque eu tenho que acreditar que aquele texto porco que começa no começo, que está horrível, no final do espetáculo vai ficar bom, no final dos treinos.
dos ensaios. Ou aquela dança, né, que você começa coreografando, ninguém acerta nada, que aquilo ainda vai virar um espetáculo, né? Então é outra força que você exercita muito. Coragem, porque a coragem não é só contra inimigos externos, né, a bravura, é também contra obstáculos internos que você tem, timidez, eu não sou o suficiente, eu sou muito gorda, eu sou muito alta, eu sou muito baixa. O que mais aí você me ajuda a pensar sobre essas coisas todas que a arte nos ajuda a trabalhar, a praxis, independente do que Tá, seja? eu vou tentar conversar sobre isso usando as virtudes, tá bom? Então, eu Tá, diria que dentro da tá ótimo. sabedoria, na sabedoria de poder escolher um trabalho desse, seja profissionalmente ou não, de você ser sábio o suficiente para poder se dar o tempo desse lapidar. Nós vamos falar da arte, né? Uhum, Então, eu sempre tentei colocar na minha vida esses prazeres artísticos, não só do fazer, mas também de saber sentar, assistir, de saber conversar sobre isso, de saber ouvir o que o outro tem a dizer, de parar para ver o trabalho do outro, para escutar a outra música, para entender aquela letra. Isso tudo a sabedoria está rodeando, porque você está aprendendo e você está se propondo a colocar o seu aprendizado em prática. Então a uhum, sapiência ela está em volta disso que se deixa envolver. Então as outras coisas estão envoltas pela sabedoria. uhum. Coragem de começar e coragem de continuar. Porque às vezes a gente começa pelo entusiasmo e não tem condições de continuar. Porque você Não colocar a percebeu. arte dentro da sua rotina é muito complicado. Como monitor, complicado e meio, porque você tem que preparar uma aula, você tem que entender uma criança que está inquieta, você tem que entender todos os desajustes que a gente está vivendo, que estão Uhum. enfatizados, né? Aí vem a humanidade. A coisa do humano é muito complicada, como eu já disse. A gente sabe disso. Mas sentar, ouvir, tocar, olhar, entendeu? Parar, né? Porque, por exemplo, o sapateado não é uma arte, e é uma arte que eu vou até um certo ponto. Eu já explico isso na primeira aula para as crianças. Quem quer se especializar depois no sapateado vai ter que procurar uma escola, porque eu Uhum. vou até aqui por prazer. E eu não posso me dar ao luxo ou a qualquer outra coisa de fazer um estudo sobre o sapateado, porque eu tenho outras coisas que são prioridades. Então, o Sim. sapateado eu não deixo perder, mas eu sei que ele é básico. Em uma Então, eu introdução, ensino básico. né? E aí eu estou falando da humanidade, da gente entender a parte humana e trabalhar enquanto grupo para entender comunidade, sociedade, cidade, estado, país, planeta. Entendeu? Uhum. Humanidade mesmo. O que que é humano? O que que é de mim? Até onde eu posso ir? O que que é isso? E você se colocar mesmo. Aí, dentro disso, eu falei na minha aula no sábado, falei, a gente tem que ter perseverança se a gente quer sapatear um pouquinho o mês que vem. É. No final do ano, como é que isso vai estar? Então, a gente tem que ficar para ver. A justiça, que é uma coisa muito difícil e que precisa ser trabalhada todos os dias. Se a gente puder falar sobre a justiça, é bom. É bom. Uhum. Tanto em níveis de sala de aula, quanto em níveis mais globais, Sim, tá? Porque a gente está perdendo a noção de justiça. A exatamente. temperança que a gente comentou, que é o próprio desequilíbrio, é você apontar o dedo para o desequilíbrio do outro e não se entender desequilibrado, né? Uhum. Então, dentro da arte, há várias perspectivas que você pode trabalhar, trazendo a temperança para poder colocar e colocando as coisas no lugar. E a transcendência, que é justamente essa coisa da espiritualidade, né? De você alcançar um outro nível que não seja só o material. Então, eu gosto Uhum. muito das 6 virtudes porque elas nomeiam as forças de caráter. Existe Uhum. uma classificação aqui, mas começando a trabalhar com elas, porque fica mais fácil do que pensar em 24. Você pensa em Uhum. 6. Aí você nomeia as 6. O que que é isso para as crianças e adolescentes e até adultos que você está trabalhando? O que que elas Sim, significam dentro do seu fazer artístico, né? Então é bem legal pensar nisso daqui. Não sei se eu respondi, mas sim, sim. eu acho eu acho que não tem fim esse assunto. É uma delícia, né? Porque a gente vai viajando Ainda mais e para querendo quem ler, e faz, querendo né? estudar, e querendo grifar o livro, e querendo trazer para a aula para poder usar isso toda semana. A Tânia colocou aí, que interessante, a arte oferece mil e uma ferramentas para trabalhar o desenvolvimento humano. Verdade, Tânia. E a Zetinha, nossa amiga, colocou muitas coisas para refletir. Obrigado. E, Eneida,
Então, assim, daqui a pouco a gente vai encerrar. Eu queria fazer alguns agradecimentos a você. Primeiro, eu falei lá no começo, mas como muita gente entrou depois, eu esqueci de citar, né, que além da artista que você também é empresária, dona da escola Stop and Learn em Franca, mas que atende gente no Brasil inteiro, tanto que eu sou seu aluno, né? Isso. Então, eu No quero te Brasil, agradecer. nós temos alunos de Portugal, da Irlanda, nós Ó, atendemos assim, não só o Brasil. Eu fico muito feliz, viu, César? Muito obrigada pelo seu estar conosco na Stop and Learn e na minha vida. é um prazer. Então, assim, voltar a agradecer porque das suas provocações nasceu a ideia do livro Cultivando as Forças da Criança, que tem o link aqui na bio. Das suas provocações também, que você deve lembrar que foi logo no começo, e quando você falou a primeira vez, você tem que escrever uma peça, eu falei, não vou conseguir. E, no entanto, das nossas conversas, de experiências passadas, algumas experiências, inclusive envolvendo o Matheus, acabaram surgindo ideias e surgiu a peça que a gente acabou de escrever, estamos em fase de criticar, né, leitura crítica do texto, mas que está muito legal, gente, muito legal. É tipo para a criança e o adulto entrar e falar, cara, é mesmo, nunca pensei nisso. Como seria o mundo se fosse assim? Não, nós não podemos deixar isso acontecer. É que eu não posso dar spoiler Não, não, agora. não Mas pode, por as favor, que essa quatro peça vai ser personagens montada. Ela vai ser enfrentam um montada. dilema em que elas falam, é sério? Se eu não fizer nada, vai... Então, aguardem, tá? Mas já está aí a caminho. Eu também estou preparando, não deu para... Eu queria preparar até abril, mas não deu tempo. Um outro e-book com as minhas músicas sobre Perfeito. força de caráter. Porque muita gente me pede. Então, assim, eu não ia falar de dinheiro aqui, mas né, a gente tem que lembrar que quando fala em arte, todo mundo pensa em arte. É, ele faz porque tem prazer, né? Sim, prazer e despesas, Sim, tá? Um toner da impressora, uma impressora, máquina, enfim, não vou nem entrar nos detalhes do notebook que eu acabei de ter que trocar. Então, para financiar o nosso projeto, inclusive a parte social do nosso projeto, a gente tem que ter a parte que é cobrada, né? Pagar ingresso, bota a mão no bolso, tenha vergonha na cara, né? Você César, não paga tenha R$ 300, medo de né? cobrar pelo seu trabalho belíssimo, Exatamente. pelo seu livro Então vai ter uma belíssimo. peça de teatro que está sendo cobrada, gente, é porque tem que ser cobrada, porque não dê, né? E aquele cobrado ali vai financiar uma parte que não é cobrada com crianças que a sociedade nem lembra que existem, tá? Desculpe falar isso, mas para essas a gente tem um olhar, mas depende do dinheiro que entra do outro lado. Então esse livro sobre música também é por isso, vai ser um preço bem em conta, mas tá lá todas as músicas, está ficando muito bonito, está ilustrado, tem as cifras e vai ter o link, que é essa parte que não deu tempo, onde você acessa o vídeo com a música, com eu cantando, para você aprender a música e depois poder cantar com seus alunos, com seus filhos, e enfim. Além desses projetos aí, a gente vai estar agora no começo de abril em Portugal e a gente vai fazer uma palestra lá sobre justamente esse trabalho com crianças, filhas de famílias em situação de vulnerabilidade, e como o trabalho com a psicologia positiva pode ajudar, o trabalho com as forças de caráter pode ajudar. E como a Eneida lembrou sobre a justiça, a gente precisa sair dos condomínios caros, das escolas caras com esse tema, e precisamos chegar em todas as pessoas. Porque lá no meu site está escrito assim, para que todas as crianças recebam estímulos e oportunidades de florescer. Todas, não existe vírgula, é só todas que está lá. Todas, menos as pobres. Todas, menos as que moram no cais do Porto, não. Essas, pouca gente olha, mas a gente está olhando. Então, a gente quer chamar vocês para engrossar essa comunidade, para entrar, para adquirir nossos produtos, para acompanhar o que a gente faz, e também para colaborar na parte voluntária, se você quiser, na parte que não é paga, né? Para ter olhar para essas crianças que ninguém vê, porque o florescimento, o bem-estar, tem que ser para todo mundo, gente. Não adianta só o meu filho estudar lá na melhor escola da cidade, está tudo muito bem, porque aquelas pessoas esquecidas vão bater na nossa porta.
ou seja para pedir, seja de forma violenta. Vou lembrar de Vinícius de Moraes, já que estamos falando de arte. É impossível ser feliz sozinho, não dá. Nós precisamos fazer um movimento de levar pessoas conosco, porque a ciência já nos descortina como conhecimento, como essa questão da ciência do bem-estar, tem que ser para todo mundo. Emoções positivas é bom, sim, mas se a pessoa está passando fome, como é que faz? Engajamento, ótimo, mas a pessoa tem que ter energia para se engajar em alguma coisa. Se ela simplesmente só sobrevive, ela vai se engajar com o quê? Relacionamentos positivos. Que bom, mas como que eu vou ter relacionamentos positivos se eu simplesmente sou visto como uma peça descartável, se eu não sirvo mais para a sociedade? Sentido na vida? Como a minha vida vai fazer sentido se eu estou rodeado de violência, como as crianças que eu trato aqui? Tem que ter muita capacidade de transcendência para encontrar sentido. Eu sei que ele existe, mas é difícil para a pessoa ver, né? E não pode ser o ponto final. Como eu ajudo ela a sair daquela situação? E como ela vai se sentir realizada, que é outra perna desse pilar do bem-estar, se ela não se sente fazendo nada, se o que ela faz não tem valor, se ela não tem voz na sociedade, não tem voz e não tem vez. E aí, desculpa me estender mais um pouco, aí entra a arte de novo. Porque quando eu boto uma criança, como na semana passada nós colocamos no Teatro Municipal, uma criança que não tem dinheiro para comprar a própria fantasia, o próprio figurino, que não tem dinheiro para comprar a própria maquiagem, mas você maqueia, penteia, dá aula de balé, coloca ela sob a luz do teatro mais importante da cidade, o sorriso daquela criança no final do espetáculo, o senso de cidadania, o senso de autoeficácia que ela está tendo ali, eu fui capaz, faz com que ela se sinta bem, dá forças, faz ela se sentir humana, valiosa, como ela precisa ser e como todo ser humano é. Então a arte também tem mais essa função. E passo a você para as palavras finais. César, quero te agradecer muito, porque estar com você todas as semanas é um presente. A gente está junto desde antes da pandemia com aulas e há muitos anos como amigos, né? Então, você é uma pessoa muito especial na minha vida, tem me ensinado muito através das músicas, dos livros que você publicou. Porque, assim, é uma pessoa que pensa, que coloca esse pensamento em prática e em prática de todas as maneiras que consegue. E sim, não tenha medo de vender a sua arte, de vender a sua escrita, porque nós precisamos do dinheiro para concretizar, né, esses pensamentos. Então, a gente vem conversando sobre isso também. Eu quero agradecer a presença de todos. Um beijo para vocês. Muito obrigada por essas reflexões que não terminam aqui. Vamos de música? Obrigada, César. Obrigado você. Vamos encerrar. Eu escolhi uma das forças de caráter que se chama apreciação da beleza e da excelência. Que a arte também, a atividade com arte também ajuda a gente a trabalhar essa força com as crianças, né? O Gilberto Gil uma vez falou uma frase assim: o povo gosta de música boa, ele só não sabe, porque ele não foi apresentado ainda. Quando eu vi um português falando isso essa semana num programa que eu assisto, que ele falou assim, tá vendo aquela montanha? Ali os romanos viveram, ali não sei o que, ali. Ele falou assim, quando você conhece a história e como aquilo chegou ao que hoje é, aquilo tem outra beleza. Eu não vejo só uma montanha, eu vejo uma história que se transcorreu ali. Quando você entende um pouco sobre arte, sobre pintura, você admira um quadro, você exerce a força da apreciação da beleza de um outro jeito. Isso, gente, é gozo, é prazer, é interesse pela vida, é bem-estar, Exato. né? O prazer estético, né? A gente não quer só comida, a gente quer, né? A gente quer arte também, a gente quer beleza. Então, eu quero encerrar com essa música por isso, porque ela tem muito a ver com arte, mas como nós vimos aqui, todas as forças têm. César, E pode ó, falar. me tira para você ficar inteiro na tela, quero te assistir. Então, um beijo. Vamos ver se eu consigo tirar você. Não sei como eu Eu acho faço que isso. consegue. Gente, obrigada, beijo. Olha o coração aí, gente. Ai, ai, ai. Não, eu tô Obrigada, com medo amigo. de encerrar a live aqui na hora que eu. Deixa eu ver, Não, peraí. então deixa. Então toque. Deixa eu ver se eu consigo sair. Eu vou tentar aqui. Não, peraí. É que eu tava no lugar errado. É, porque aí você fica inteiro na tela. Não, então sai você. Você consegue sair? Eu vou tentar. Vai tocando aí que eu vou tentando Tá. aqui.
Então, apreciação da beleza e da excelência. Faz parte do álbum Força de Caráter em Forma de Ação, que nós vamos lançar em breve, em forma de canção. Vamos lá. Meu coração se aquece quando está diante da beleza. Na natureza, uma bela flor ou o nascer do sol. No ser humano, um grande talento ou uma virtude. Num quadro de Van Gogh, a imagem de um girassol. Num gesto de bondade ou num simples ato de grandeza. E na beleza de uma ginasta a girar no ar. Na excelência de um verso perfeito em uma poesia. Que alegria, tanta coisa linda pra se admirar. Penso que aquilo que deve ser feito deve ser bem feito. Vejo beleza até no matemático a calcular. E o mais incrível é que a beleza até nas coisas simples. E sinto a vida como um céu de estrelas a me inebriar. Você tá aí? Parabéns, não consegui sair, tô aqui. Beijo. Parabéns, César. Beijo, pessoal. Obrigado a todos pela presença. Desculpe se eu não citei alguém. E até a próxima. Até a próxima.